Não quebra isso. O vaso caiu no chão com um estrondo seco, mas o que realmente quebrou naquele momento foi outra coisa. Daniel nunca esqueceu. Porque não foi o barulho do porcelanato rachando que o fez congelar. Foi a voz. Até aquele dia, Daniel Moreira era conhecido como o bilionário silencioso. Dono de prédios em São Paulo, investimentos espalhados pelo país inteiro e uma mansão isolada no alto de um bairro nobre, rico, poderoso e surdo desde o nascimento. Pelo menos era o que todos acreditavam. Ele vivia cercado de luxo, mas preso. Tudo passava pelo mesmo homem. Joaquim, o mordomo que o acompanhava desde criança. Joaquim falava por ele, explicava contratos, filtrava notícias, tomava decisões em nome do bem do patrão. Daniel confiava. Nunca teve motivo para desconfiar. Até a chegada da nova funcionária. Rebeca entrou na casa sem medo. Não falava alto demais, não exagerava gestos. Falava com Daniel como se ele pudesse ouvir. Comentava ao café o tempo, os pequenos detalhes. E sem perceber, foi trazendo algo que não existia ali havia décadas, presença humana. Naquele dia, Daniel recebeu uma notícia ruim sobre um negócio milionário que tinha acabado de ruir. A raiva acumulada de anos explodiu. Ele pegou um vaso antigo, caro, símbolo de tudo que nunca pôde controlar, e levantou-o acima da cabeça. Rebeca abriu a porta e gritou. E Daniel ouviu. Não leu lábios, não interpretou gestos. Ouviu, pela primeira vez na vida. O vaso se espatifou no chão, mas Daniel só conseguia olhar para ela tremendo. Porque se ele podia ouvir, então alguém tinha mentido para ele por décadas. E naquele instante o silêncio que sempre o acompanhou deixou de ser proteção. Virou prisão. Daniel não se moveu por longos segundos. O corpo dele estava ali inteiro, mas a cabeça parecia em outro lugar. O coração batia tão forte que chegava a doer. Rebeca ainda estava na porta assustada, tentando entender por que aquele homem a encarava como se tivesse visto um milagre. Ou um fantasma. Ele ouviu. Não foi imaginação. Não foi vibração no chão. Não foi leitura labial. Foi som. Voz. Clara. Daniel levou a mão ao ouvido, depois a cabeça, como se procurasse algo invisível. O mundo que sempre foi mudo parecia ter ganhado um contorno estranho, quase ameaçador. Um zunido distante, um eco indefinido, mas real. Os funcionários começaram a aparecer no corredor atraídos pelo barulho do vaso quebrado. Joaquim surgiu logo atrás, rápido demais, com aquele olhar treinado de quem sempre chega para resolver. Foi só um acidente, ele disse seco, fazendo sinal para todos voltarem ao trabalho. Rebeca percebeu. Alguma coisa no tom dele não combinava com a situação, e mais ainda não combinava com o jeito que Daniel tremia. Naquela noite, Daniel não conseguiu dormir. Sentado na cama, releu dezenas de vezes um bilhete que Rebeca tinha deixado por baixo da porta. Precisamos conversar longe do Joaquim. Amanhã, 6 horas, no depósito do jardim. O medo era real, mas a curiosidade era maior. Às 6 em ponto, Daniel saiu sozinho pela primeira vez em anos. Cada passo parecia proibido. No depósito, Rebeca o esperava com o rosto sério, sem sorriso. Ela entregou uma carta. Enquanto Daniel lia o mundo dele, desmoronava linha por linha. Uma cirurgia feita na adolescência, um implante auditivo experimental. Audição parcial, oculta, escondida pelos próprios pais e pelo mordomo. Joaquim sabia, sempre soube, e nunca contou. Daniel sentiu náusea. Não era só sobre ouvir. Era sobre tudo o que tinha sido filtrado, decidido, manipulado por outra pessoa durante décadas. Negócios, relações, escolhas. A própria vida. Rebeca respirou fundo antes de escrever a última frase no papel. Você nunca foi incapaz. Só foi mantido no silêncio. Naquele momento, Daniel entendeu que o vaso quebrado não tinha sido uma perda. Tinha sido o primeiro sinal de liberdade. Daniel saiu do depósito com as pernas bambas. Não era só o corpo que tremia, era a vida inteira. Ele voltou para a mansão antes que alguém percebesse sua ausência. Sentou no escritório, fechou a porta e ficou ali, encarando as próprias mãos. Durante anos, tudo o que ele achava que sabia sobre si mesmo estava errado. Não era apenas um homem surdo tentando vencer o mundo. Era alguém mantido no escuro, protegido, talvez no começo.
controlado, com certeza depois. O pior não era descobrir que podia ouvir. Era perceber há quanto tempo não decidia nada sozinho. Cada contrato assinado, cada reunião intermediada, cada notícia suavizada ou escondida. Tudo passava por Joaquim. O homem em quem ele confiava desde criança. O único rosto constante numa vida silenciosa. Daniel sentiu raiva, depois tristeza, depois um cansaço profundo daqueles que não se resolvem dormindo. Naquela mesma tarde, Joaquim entrou no escritório com a postura de sempre trazendo documentos. Falava, gesticulava, explicava. Daniel observava cada movimento como se estivesse vendo um estranho pela primeira vez. O jeito seguro, o controle absoluto, a certeza de que nada seria questionado. Mas algo tinha mudado. Daniel escreveu um bilhete curto. Deixe os papéis. Quero ficar sozinho. Joaquim estranhou, mas obedeceu. Saiu com um olhar atento demais. À noite, Daniel chamou Rebeca discretamente. Não para limpar, para conversar. Pela primeira vez escreveu para alguém sem passar pelo filtro de outra pessoa. Rebeca percebeu o peso daquele gesto e respondeu com cuidado, sem pressa, como quem sabe que cada palavra importa. Ela explicou tudo. Sobre a avó médica, sobre o implante, sobre o aparelho extra que deveria ter sido entregue anos atrás. E que Joaquim reteve. Não por mal no início, talvez, mas porque o poder vicia. Daniel sentiu vergonha por não ter percebido antes, sentiu medo do que viria. Mas acima de tudo sentiu algo novo, vontade de escolher. Naquela noite ele não dormiu. Caminhou pela casa em silêncio, ouvindo sons confusos, imperfeitos, mas reais. Um estalo distante, o vento batendo na janela, o próprio coração. Pela primeira vez, o silêncio não era absoluto. E ele sabia que depois daquela verdade, nada mais seria como antes. A gaiola era dourada, mas continuava sendo uma gaiola. Daniel passou o dia seguinte inteiro em silêncio, mas agora era um silêncio diferente. Não era vazio. Era carregado. Ele observava tudo com outros olhos. O jeito como Joaquim entrava sem bater. Como escolhia quais papéis explicar primeiro. Como suavizava números, desviava perguntas, sempre com aquela expressão de quem sabe o que é melhor para o outro. Antes aquilo parecia cuidado. Agora parecia controle. Daniel começou pequeno. Pediu relatórios antigos. Contratos fechados anos atrás. Joaquim estranhou, mas disfarçou. Disse que não era necessário, que tudo estava sob controle. A palavra soou errada. Pela primeira vez, Daniel sentiu incômodo físico ao lê-la. À noite, Rebeca voltou ao escritório, não como funcionária, como aliada. Ela não empurrou verdades, só mostrou caminhos. Sugeriu algo simples, um contador externo, alguém que analisasse tudo sem passar pelo crivo do mordomo. Daniel concordou com um aceno curto decidido. Os dias seguintes foram um turbilhão silencioso. Enquanto Joaquim mantinha a rotina normal, Daniel começava a enxergar rachaduras, pequenos desvios, comissões estranhas, negócios fechados com empresas ligadas a pessoas que ele nunca tinha autorizado. A confiança foi se transformando em dor. Daniel sentia náusea ao lembrar de momentos da infância, das decisões tomadas por ele, dos medos que nunca foram realmente seus, do mundo que lhe foi apresentado como perigoso demais para ouvir. Rebeca percebeu o peso. Às vezes encontrava Daniel sentado parado encarando a janela. Você não é fraco por ter confiado. Ela escreveu num papel. Você foi leal. Essas palavras seguraram Daniel em pé. Quando o relatório final chegou, não havia mais dúvida. Não era um erro isolado. Era um padrão. Anos de manipulação aproveitando-se da dependência de alguém que acreditava não poder ouvir o mundo. Daniel respirou fundo. Não gritou. Não quebrou nada. Chamou Joaquim para uma conversa. Dessa vez sentou-se ereto. Olhou direto nos olhos dele. E com a ajuda de Rebeca falou em voz baixa, imperfeita, mas firme. Eu sei. Joaquim tentou negar. Depois justificar. Disse que protegia, que o mundo era cruel, que Daniel não aguentaria. Mas algo tinha mudado para sempre. Daniel não precisava mais de proteção. Precisava de verdade. E naquele momento ele deixou claro, o silêncio tinha acabado. Joaquim não gritou, não implorou. Quando Daniel disse, eu sei algo, se quebrou dentro dele.
O mordomo, que sempre teve respostas prontas, ficou em silêncio pela primeira vez. Um silêncio pesado, cheio de justificativas não ditas. Eu fiz por você. Joaquim tentou escrever num bloco, a mão tremendo. Seus pais me pediram. O mundo ia te destruir. Daniel leu devagar. Cada palavra parecia menor do que antes. No começo, talvez Daniel respondeu com a ajuda de Rebeca, a voz ainda falha, mas real. Mas depois, foi por você. Joaquim abaixou os olhos. Não havia mais como sustentar a história. Os relatórios estavam ali. As provas também. Anos de decisões tomadas sem consentimento. Dinheiro desviado aos poucos. Poder acumulado na sombra. Daniel sentiu um vazio estranho. Não era ódio. Era luto. Joaquim tinha sido sua ponte com o mundo. E agora era também o símbolo de tudo o que lhe foi negado. Você me manteve pequeno, Daniel disse com esforço. E eu acreditei. Naquela mesma semana, tudo veio à tona. Advogados foram chamados. A polícia também. O contador confirmou o que Daniel já sabia. No fundo, não era um erro isolado. Era um sistema. Joaquim saiu da mansão sem algemas, mas sem dignidade. O homem Caixisa. O homem que controlava tudo saiu pela porta dos fundos, visto pela primeira vez como alguém comum. Daniel observou da janela. Não sentiu alívio imediato. Sentiu medo. Agora tudo era com ele. Nos dias seguintes, Daniel começou algo novo e assustador. Viver sem intermediários. Atendeu ligações. Participou de reuniões. Pediu que falassem devagar, que repetissem. Não fingiu mais. Aprendeu a ouvir sons imperfeitos, mas verdadeiros. O barulho da rua, o eco da própria voz tentando existir. Rebeca ficou ao lado. Não como salvadora, como presença firme. Vai doer ela, disse escrevendo. Mas agora a dor é sua, e isso é liberdade, Daniel concordou. Ele percebeu que perder Joaquim não era perder apoio, era recuperar espaço. Pela primeira vez, sentia o peso das decisões e também a dignidade delas. O silêncio que restou já não o aprisionava. Era apenas pausa. E dali em diante, cada passo seria dele. O primeiro som que Daniel escolheu ouvir com atenção foi o mais simples de todos, a própria respiração. Depois da saída de Joaquim, a casa ficou estranhamente vazia. Não silenciosa vazia. Daniel andava pelos corredores como quem reaprende a morar no próprio corpo. Cada passo agora era decisão. Cada escolha responsabilidade. Isso assustava, mas também libertava. Os médicos ajustaram o dispositivo com cuidado. Não era milagre. Era reaprendizado. Sons vinham quebrados, às vezes metálicos, às vezes distantes demais. Daniel se cansava rápido. Dor de cabeça, confusão, frustração. Teve dias em que pensou em desligar tudo e voltar ao conhecido. Rebeca percebeu. Não volta, escreveu ela num bilhete simples. Descansa. Mas não volta. Ele descansava e seguia. Nas primeiras reuniões, sem intérprete, Daniel se sentiu exposto. Pediu que repetissem. Pediu que falassem devagar. Pela primeira vez não fingiu entender. Estranhamente isso aproximou as pessoas. Algumas se mostraram pacientes, outras desconfortáveis. Daniel começou a perceber quem estava ali por ele. E quem estava ali pelo poder que Joaquim exercia. Aos poucos, decisões antigas começaram a ser revistas. Contratos refeitos, salários ajustados. Pessoas que ganhavam pouco demais passaram a ganhar o justo. A empresa sentiu o impacto. O conselho estranhou. O bilionário silencioso agora fazia perguntas difíceis. Por que sempre foi assim? Quem decidiu isso? A quem isso realmente beneficia? Rebeca deixou de limpar salas. Passou a sentar à mesa, não por ambição, mas por clareza. Ela via coisas que outros não viam. Lia ambientes, pessoas, silêncios. Daniel confiava nela não por dependência, mas por escolha. À noite, sozinho no escritório, Daniel ouvia o mundo. O ar-condicionado. Passos no corredor. Chuva batendo no vidro. Um piano distante vindo da casa vizinha. Ele chorou. Não de tristeza, de reconhecimento. Esse som, disse a voz ainda irregular. É bonito. Rebecca sorriu. E sempre esteve aí. Daniel entendeu algo fundamental. Ouvir não era o fim da jornada.
Era o começo de se conhecer sem filtros, sem intérpretes, sem jaulas bem intencionadas. Ele não precisava recuperar o tempo perdido, precisava apenas não perder mais nenhum dia vivendo a própria verdade. Daniel começou a perceber que ouvir o mundo também significava sentir o mundo de um jeito novo e nem sempre confortável. Com a audição mais estável, vieram as memórias. Sons puxavam lembranças que ele nunca tinha vivido por inteiro. O barulho de risadas em uma reunião despertava algo estranho no peito. Não era inveja. Era luto. Luto pelo menino que não tinha ouvido aquilo quando precisava. Houve noites difíceis. Daniel acordava assustado, o coração acelerado, a cabeça cheia de ruídos que antes não existiam. Rebecca percebeu rápido. Não tentou explicar. Sentava ao lado dele no sofá, deixava o silêncio existir, agora um silêncio escolhido. O mundo não avisa quando machuca ela, escreveu uma vez. Mas a gente aprende a não fugir. Daniel estava aprendendo. Na empresa, as mudanças começaram a incomodar gente poderosa. Antigos parceiros reclamaram. Disseram que ele estava sensível demais e idealista fora do perfil. Antes isso teria passado pelo filtro de Joaquim. Agora chegava direto. E Daniel ouvia. Mas não aceitava tudo. Teve uma reunião em que um diretor levantou a voz impaciente com o ritmo mais lento da conversa. Daniel respirou fundo e respondeu com esforço mais firme. Se falar mais devagar incomoda você? Talvez o problema não seja o tempo, seja a falta de escuta. O silêncio que se seguiu não foi constrangedor, foi respeitoso. Rebecca assistiu de longe com um orgulho discreto. Não porque Daniel estava vencendo, mas porque estava se posicionando. Fora do trabalho, ele começou a experimentar pequenas liberdades. Foi caminhar sozinho na rua. Entrou num café simples. Sentou perto da janela só para ouvir xícaras conversas misturadas à máquina de café chiando. Sorriu sem perceber. Eu vivi tanto tempo protegido que não vivi, ele disse depois. Rebecca respondeu com a calma de sempre. Proteção demais também sufoca. Daniel entendeu que sua jornada não era sobre compensar o passado nem provar força. Era sobre construir presença. Dia após dia. Com tropeços. Com escolhas. Ele não precisava ser o homem que teria sido se tivesse ouvido desde criança. Precisava ser o homem que escolhia ser agora. E pela primeira vez, o futuro não parecia assustador. Parecia aberto. Daniel demorou a perceber que a maior mudança não estava nos negócios nem na audição. Estava nele. Antes, cada dia, vinha acompanhado de uma sensação estranha de vigilância, como se alguém estivesse sempre observando seus passos. Agora mesmo com desafios novos, havia algo diferente à autonomia. Ele errava, corrigia, aprendia. E isso, por mais cansativo que fosse, o fazia se sentir vivo. Aos poucos, as pessoas ao redor também mudaram. Alguns funcionários antigos pediram demissão desconfortáveis com a nova transparência. Outros antes invisíveis começaram a aparecer. Gente simples competente que nunca tinha sido ouvida literalmente e simbolicamente. Daniel passou a fazer questão de ouvir. Em reuniões menores, pedia opiniões. Esperava. Dava tempo. No começo havia silêncio. Depois vieram palavras tímidas, sugestões honestas, críticas construtivas. Ele anotava tudo. Não porque precisava provar algo, mas porque sabia o valor de ser escutado. E de escutar. Rebecca seguia por perto, mas cada vez menos como apoio direto e mais como espelho. Quando Daniel se perdia em excesso de controle, ela observava em silêncio. Quando ele se calava por insegurança, ela incentivava. Nunca empurrava. Nunca decidia por ele. Você não precisa acertar sempre, ela escreveu um dia. Só precisa não se esconder. Essa frase ficou. Daniel começou a dar entrevistas curtas, imperfeitas. A voz ainda irregular, o ritmo lento. Mas verdadeiras. Falava sobre ética, sobre escolhas, sobre erros. Não escondia o passado. Não dramatizava. Apenas contava. O público estranhou no início. Depois respeitou. Numa tarde chuvosa, Daniel ficou sozinho no escritório, ouvindo o som constante da água batendo no vidro. Pensou nos pais. Pensou em Joaquim. Pensou em quem ele foi. E em quem estava se tornando. Não havia raiva. Havia compreensão e limites.
Quando Rebecca entrou, encontrou Daniel olhando a cidade. Engraçado, ele disse com um sorriso leve. Eu achei que ouvir ia me deixar mais forte, mas me deixou mais humano. Ela respondeu com um aceno simples. É a parte mais difícil. Daniel respirou fundo. O mundo ainda era barulhento, confuso, exigente. Mas agora ele não estava mais preso dentro de uma verdade incompleta. Ele estava aprendendo todos os dias a viver sem filtros. E isso, pela primeira vez, fazia sentido. O convite não veio como anúncio. Veio como pergunta. Numa noite tranquila, depois de um dia longo. Daniel e Rebecca ficaram sentados na varanda da casa. A cidade ao longe fazia seu ruído constante agora familiar. Daniel segurava uma xícara de café já frio, girando devagar entre os dedos. Você já pensou em ir embora? Ele perguntou sem olhar direto. Rebecca demorou a responder. Observou o jardim e respirou fundo. Já pensei, escreveu no bloco que agora os dois usavam menos, mas ainda respeitavam. Pensei quando cheguei. Pensei quando tudo explodiu. E pensei quando você começou a ouvir de verdade. Daniel assentiu. Não havia cobrança naquela pergunta. Só medo de perder algo que finalmente fazia sentido. Eu não quero te prender, ele disse com a voz ainda irregular, mas firme. Não quero que fique por gratidão, nem por dívida. Rebecca levantou os olhos. E eu não quero ficar por pena, respondeu. Quero ficar por escolha. O silêncio que veio depois não foi tenso. Foi cheio. Nos dias seguintes, algo mudou entre eles. Não foi romance apressado. Foi cuidado ampliado. Conversas mais longas. Risadas inesperadas. Discordâncias ditas sem medo. Daniel percebeu que pela primeira vez alguém caminhava ao lado dele, não à frente, não atrás. No trabalho, ele continuou ajustando a empresa. Criou um programa de bolsas com o nome dos pais. Não para apagar o erro deles, mas para reconhecer que, mesmo errando, amaram do jeito que sabiam. Revisou contratos antigos, devolveu o que foi tirado de forma injusta, abriu espaço para quem nunca teve voz. A imprensa tentou rotular. O bilionário que começou a ouvir. Daniel sorriu quando leu. Não corrigiu. Sabia que a história era maior que isso. Numa tarde caminhando com Rebecca pelo jardim, ele parou de repente. Eu não sei como isso termina, disse. Só sei que não quero voltar a viver sozinho dentro de mim. Rebecca segurou a mão dele. Não prometeu futuro, não desenhou finais. Então fica no agora, respondeu. O resto a gente constrói. Daniel sentiu algo simples e profundo estabilidade. Não aquela baseada em controle, mas em verdade compartilhada. Ele não estava mais tentando recuperar o tempo perdido. Estava vivendo o tempo presente com alguém que escolheu ficar. E isso para ele já era um começo inteiro. A mudança não foi silenciosa. Foi observada, comentada, julgada. Quando Daniel começou a aparecer em reuniões falando por si mesmo com aquela voz ainda imperfeita, alguns executivos se entreolharam desconfortáveis. Outros fingiram naturalidade. Ninguém estava preparado para ver um homem que sempre foi uma assinatura no papel se tornar presença viva. Ele tropeçava em palavras, errava tempos verbais, às vezes parava no meio da frase para respirar. Mas continuava. Sempre continuava. Rebecca assistia a tudo de perto sem ocupar o centro. Ela sabia a hora de falar e, principalmente, a hora de calar. Nos corredores da empresa, ouviu comentários atravessados. Ela subiu rápido demais. A nova queridinha. De empregada a consultora. Doía, mas não surpreendia. O mundo nem sempre gosta de quem muda de lugar. Daniel percebeu. Numa tarde depois de uma reunião pesada, ele fechou a porta do escritório e apoiou as mãos na mesa, exausto. Eu achava que o difícil era ouvir, confessou. Mas é ser visto. Rebecca se aproximou devagar. Quando a gente muda, incomoda, disse. Porque obriga os outros a se olharem também. As noites passaram a ser mais densas. Daniel começou terapia fonoaudiológica e psicológica. Revivia memórias antigas, silêncios impostos, decisões tomadas por ele sem que ele soubesse. Houve dias em que saiu das sessões com raiva, outros com um vazio estranho. Rebecca não tentava consertar, apenas ficava. Você não precisa ser forte o tempo todo, ela lembrava. Em casa, ele mudou pequenos hábitos. Trocou o escritório fechado por uma mesa perto da janela. Começou a ouvir música baixa no fim da tarde. Às vezes desligava tudo só para sentir o silêncio agora escolhido, não imposto. A imprensa continuava rondando. Um repórter perguntou se ele se sentia enganado pela própria família. Daniel pensou antes de responder.
Eu me senti protegido do jeito errado, disse. Mas hoje escolho viver do jeito certo. À noite, sentados no sofá, ele olhou para Rebecca com um cansaço bonito. Se um dia você quiser ir, eu vou entender, falou. Mas se ficar, quero que seja inteira. Ela segurou o rosto dele com as duas mãos. Eu fico enquanto fizer sentido para nós dois, respondeu. Não havia promessas eternas. Havia presença. Daniel percebeu que ouvir o mundo era só o começo. O verdadeiro aprendizado era aprender a escutar a si mesmo e permitir que alguém escutasse junto. E pela primeira vez isso não dava medo, dava paz. O impacto veio como uma ressaca lenta, não como um choque. Depois da demissão de Augusto, o homem que por décadas foi os ouvidos e a voz de Daniel, nada voltou ao lugar imediatamente. Pelo contrário, a casa ficou estranhamente barulhenta. Passos, portas, vozes ao longe. Sons que antes não existiam agora pareciam disputar espaço dentro dele. À noite, Daniel demorava a dormir. Não por medo, mas por excesso de pensamentos. A investigação avançava. Advogados, contadores, relatórios. Cada novo documento confirmava o que ele já sentia no peito havia sido controlado, não protegido. Ver os números desviados doía menos do que perceber quantas decisões da própria vida tinham sido filtradas, moldadas, manipuladas. Rebecca acompanhava tudo de perto, mas sem interferir além do necessário. Ela sabia que aquela dor não podia ser terceirizada. Você não perdeu tempo, disse ela certa manhã, enquanto ele encarava o jardim pela janela. Você sobreviveu com as ferramentas que tinha. Daniel respirou fundo. Pela primeira vez conseguiu concordar. Quando Augusto foi formalmente denunciado, não houve alívio imediato. Daniel não comemorou. Não sentiu prazer na queda de ninguém. O que sentiu foi um cansaço profundo, como quem carrega um peso por anos e só percebe depois de largar. Eu achei que ia me sentir vingado, confessou. Mas só me sinto vazio. Vazio também é espaço, respondeu Rebecca. Espaço para algo novo entrar. Nos dias seguintes, Daniel começou a fazer escolhas pequenas, mas simbólicas. Mudou a equipe de confiança. Abriu reuniões para perguntas diretas. Criou canais onde ninguém falava por ninguém. Errou algumas vezes, foi confrontado outras. Aprendeu. A imprensa tentou transformar tudo em espetáculo. O bilionário traído. O mordomo, vilão. Daniel recusou entrevistas longas. Em uma única declaração, disse apenas: não se trata de escândalo, se trata de autonomia. Em casa, ele passou a cozinhar aos domingos. Coisa simples. Arroz, legumes, café forte. Rebecca ria dos temperos exagerados. Ele ria do próprio erro. Era um riso novo, meio desajeitado, mas verdadeiro. Numa noite chuvosa, Daniel parou no meio da sala e desligou o aparelho auditivo por alguns segundos. Sentiu o silêncio voltar. Mas agora ele não o assustava. Ligou de novo. Eu escolhi ouvir, disse olhando para Rebecca. E escolher faz toda a diferença. Ela sorriu com aquele sorriso sem pressa. E naquele momento Daniel entendeu justiça era necessária sim. Mas a verdadeira libertação estava acontecendo ali no cotidiano, no direito de viver a própria vida sem intermediários. Pela primeira vez, ele não precisava de alguém para traduzir o mundo. Ele estava finalmente presente nele. O silêncio daquela manhã era diferente. Não era vazio nem pesado. Era um silêncio que respirava. Daniel acordou cedo, como fazia há anos, mas dessa vez sem aquela sensação de urgência no peito. Caminhou pela casa descalço, sentindo o chão frio, ouvindo o rangido leve da madeira, o barulho distante da cidade e acordando. Pequenas coisas. Coisas que antes passavam despercebidas. Na cozinha, Rebecca já estava lá preparando o café. O cheiro se espalhava pelo ambiente como um abraço. Dormiu? Ela perguntou sem olhar, como quem já sabia a resposta. Dormi, ele respondeu. A própria voz ainda soava estranha para ele, mas agora vinha carregada de calma. Desde o dia em que tudo veio à tona, a rotina tinha mudado. Advogados iam e vinham, o nome de Augusto aparecia em relatórios policiais, e o império de Daniel passava por uma limpeza silenciosa. Mas o que mais mexia com ele não era o dinheiro recuperado nem os contratos refeitos. Era a sensação de estar reaprendendo a ser gente. Em alguns momentos a raiva vinha forte, principalmente à noite. Pensar em quantas decisões da própria vida tinham sido tomadas por outro homem ainda doía.
Às vezes Daniel se perguntava quem teria sido se tivesse tido acesso à verdade antes. Em outras, sentia culpa por não ter desconfiado. Rebeca nunca tentava consertar esses sentimentos, apenas ficava. Você não precisa ser forte o tempo todo, ela dizia. Só precisa ser honesto consigo. Certo dia, Daniel decidiu ir sozinho a uma reunião importante. Entrou na sala, sentou-se à mesa, ouviu cada voz, cada tom. Sentiu medo. Gaguejou em alguns momentos, mas saiu de lá com algo que nunca tinha levado antes: orgulho de si mesmo. Quando contou isso a Rebeca, os olhos dela marejaram. Você tá vivendo, Daniel, ela disse. De verdade. À noite, sentados na varanda, a chuva começou fina, quase tímida. Daniel fechou os olhos por um instante, ouvindo cada gota bater no telhado. Sabe o que é mais estranho? Ele falou. Eu achei que ouvir o mundo ia ser assustador. Mas o que mais me assusta agora é imaginar voltar a não escolher. Rebeca segurou a mão dele com firmeza. Isso não vai acontecer. Você acordou. Daniel respirou fundo. Pela primeira vez em décadas não havia ninguém entre ele e a própria vida. E mesmo com cicatrizes, ele sentia algo que nunca tinha sentido antes: esperança. Daniel demorou alguns segundos antes de responder. Não porque não soubesse o que dizer, mas porque pela primeira vez queria sentir antes de falar. Eu passei a vida inteira achando que precisava de alguém para me explicar o mundo, disse com a voz baixa, olhando o céu ainda cinza da manhã. E descobri tarde que o mundo não é para ser traduzido. É para ser vivido. Rebeca sorriu em silêncio. Não aquele sorriso de vitória, mas de quem entende que certas conquistas não fazem barulho. Eles ficaram ali, lado a lado, ouvindo o som simples da cidade acordando um ônibus ao longe, um portão abrindo, um cachorro latindo. Coisas comuns, coisas que agora tinham valor. Daniel sabia que não teria um final perfeito. Ainda haveria processos, lembranças difíceis, dias de dúvida. Mas havia algo novo dentro dele: autonomia. Ele não precisava mais pedir permissão para existir. Naquela tarde, antes de sair para mais uma reunião, Daniel parou na porta, respirou fundo e voltou 2 passos. Obrigado por não falar por mim, disse a Rebeca. Obrigado por me devolver a escolha. Ela respondeu do jeito mais simples possível. Você sempre teve, só precisava lembrar. E foi assim que Daniel entendeu que liberdade não começa quando o mundo muda, mas quando a gente enxerga a verdade mesmo que doa. Às vezes quem diz que está nos protegendo só está nos mantendo pequenos. Amor de verdade não controla, não esconde, não silencia. Amor de verdade confia que o outro é capaz de lidar com a própria vida. A verdade pode assustar, mas a mentira aprisiona. E agora eu te pergunto, quantas vezes você deixou alguém decidir por você achando que era cuidado? Conta pra gente nos comentários. Se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para mais histórias que nos lembram do que realmente importa.